Pessoal, rufem os tambores. Existe uma grande possibilidade do Charles do Bronx lutar no UFC Rio em outubro. A gente vai debater sobre isso no vídeo de hoje e comentar também sobre Conor McGregor, porque ele voltou oficialmente a ser testado no exame antidoping do UFC. Significa que daqui a 6 meses ele vai estar apto para lutar. Vamos comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, queria dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI. Simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei. Além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. E vamos lá, pessoal. Sempre quando a gente comentava sobre a possibilidade de rolar um UFC no Rio de Janeiro esse ano, a gente comentava principalmente duas coisas. A primeira é que seria um Fight Night, não seria um evento numerado, ou seja, seria um card, um evento de proporções menores, e isso nos leva à segunda coisa, que possivelmente por causa disso, nenhum dos grandes figurões do UFC do Brasil conseguiriam lutar nesse card. É uma coisa que eu sempre falo aqui, os lutadores brasileiros em alta, no momento, são maiores fora do Brasil do que dentro dele. O Alex Poatan é muito maior fora do Brasil do que aqui. Já o Charles do Bronx, por mais que eu ache também que ele seja maior fora do Brasil, aqui ele ainda tem uma certa popularidade, ele é bastante conhecido. Só que o que impedia ele de lutar aqui, na minha visão, principalmente se tratando de um Fight Night, é que estava quase fechado que a próxima luta dele seria contra o Max Holloway pelo cinturão BMF. E é um tipo de luta que você não coloca num Fight Night, muito menos no Brasil. É um tipo de luta que dá pra encabeçar pay-per-view, no mínimo servir de co-evento. E assim, tava tudo alinhado pra essa ser a próxima luta do Charles. Por mais que a gente não tivesse uma confirmação oficial, o Holloway tinha interesse, Dana White tinha interesse, o Charles tinha interesse, e a projeção seria que, no evento de novembro, no Madison Square Garden, a gente teria Islam Makhachev contra Jack Della Maddalena e o co-evento Max Holloway contra Charles do Bronx pelo BMF. Fechou um baita card. Mas agora surgiu a informação de que Max Holloway tá lesionado, sofreu uma lesão na mão na luta contra Dustin Poirier e provavelmente só vai voltar a lutar em 2026. Nas palavras do próprio BMF. Eu vou ler aqui o que ele falou no seu próprio canal no YouTube. Minha mão direita ainda dói. Se você tem alguma esperança de me ver lutando antes do fim do ano, provavelmente não vai acontecer. As coisas não parecem boas para que eu lute mais uma vez em 2025. Fecha aspas, essa foi a declaração do Max Holloway. E pessoal, se literalmente o cara que tem um cinturão de mais casca grossa do UFC tá falando isso, é porque as coisas não estão boas. E agora, se o Max Holloway só vai voltar a lutar em 2026, não tem mais a possibilidade dele voltar esse ano, muito provavelmente o Dana White vai querer reservar ele pro card na Casa Branca, já que, em teoria, ele é o único homem americano que tem algum tipo de cinturão no UFC na atualidade. Tá, então o que isso significa pro Charles do Bronx? Significa que BMF esse ano tá fora de cogitação. Nesse caso, o Charles, que quer voltar a lutar mais ou menos em outubro ou novembro, vai ter que buscar outro adversário, porque ele quer se manter ativo, ele não quer ficar esperando até o próximo ano. E aí, agora sim, surge aquele debate que a gente quer fazer no vídeo de hoje, a possibilidade do Charles do Bronx lutar no UFC Rio, porque agora sim, sem o Max Holloway, essa probabilidade é grande. O próprio Charles já falou que sim, tem um certo interesse em lutar no Rio de Janeiro, e já que Holloway já não vai ser seu próximo adversário, abre-se agora a possibilidade de outra pessoa fazer esse evento. Um cara que tem chamado o Charles pra uma luta, inclusive no final do ano, é o próprio Dan Hooker. E o Dan Hooker é o tipo de cara que não liga pra localização. Se for pra lutar no Brasil com o Charles, na casa do adversário, ele é o tipo de cara que vai topar o desafio. E colocando o Charles do Bronx contra Dan Hooker como luta principal do UFC Rio, já tira uma certa
certa responsabilidade do UFC de encher esse card, já que colocando o Charles como a luta principal, meio que já vai se vender sozinho, já vai lotar a arena garantido. É uma luta interessante, é uma boa luta para o Charles para tentar se recuperar, é uma boa luta pro Dan Hooker, já que vai pegar um ex-campeão, um cara que ainda tá no top 5. Tudo casa muito bem, mas claro, a gente tem que falar também do porquê que essa luta pode não acontecer. Porque, querendo ou não, como eu falei no início do vídeo, o Charles ainda é uma grande estrela e essa luta é interessante até demais. Da mesma forma que queriam fazer Gage contra Hooker como uma luta de 5 rounds lá pro UFC 313, eu também vejo a possibilidade de ainda quererem fazer Charles e Dan Hooker como uma luta de 5 rounds pra um pay-per-view, talvez até aquele de novembro que eu falei. E aí a gente vai ter que ver como é que vai, e aí a gente vai ver como ficam as coisas. Qual é esse acordo do UFC com o Rio de Janeiro? A gente viu que o Minotauro, embaixador do UFC aqui no Brasil, se reuniu com a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, qual é o nível de investimento que esse card tá tendo na capital carioca? É algo a mais? É aquele tradicional de sempre? Porque se tiver uma injeção maior do governo brasileiro querendo fazer esse card no Rio de Janeiro, pode ser que o UFC também se esforce um pouco mais para fazer um card interessante. Aí coloca o Charles para esse evento. Todo mundo fala que só os cards de Abu Dhabi recebem coisa boa, mas é porque os caras pagam para receber coisa boa. Se o governo brasileiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, pagou para receber um algo a mais, o UFC vai entregar esse algo a mais. Esse algo a mais disponível agora é o Charles. Pois bem, nada confirmado, como sempre, mas agora sim abriu uma forte possibilidade do Charles lutar no UFC Rio. E agora vamos falar de Conor McGregor, porque agora sim, oficialmente ele voltou a ser testado pelo exame antidoping do UFC. E como vocês sabem, quando isso acontece, o lutador precisa passar 6 meses sendo testado para poder fazer uma luta. Dentro desse período de 6 meses, ele não pode falhar nenhuma vez nos testes antidoping e só depois desse período ele pode ter uma luta marcada. Ou seja, o que isso significa? Mais uma vez aquela história da Casa Branca. Realmente despertou um interesse real do Conor em lutar nesse evento. Se for o caso, eu acho então que 2 lutadores vão ficar na geladeira, o próprio Conor e o Michael Chandler. Chandler que já tá com 40 anos de idade, já tá com 3 derrotas em sequência, então não tem mais muito o que fazer, não tem mais muito a perder, já tem essa narrativa muito bem entrelaçada com Conor McGregor, então se for pra fazer alguma coisa, acho que é bem provável ele esperar pelo irlandês até julho de 2026. Ele já esperou quase 2 anos. Mas sim, volta a aquecer a possibilidade do Conor McGregor realmente voltar a competir no UFC. Mas eu peço pra vocês, se acalmem um pouquinho. Porque Conor vai voltar pra disputar cinturão de novo, pra brigar nas cabeças? Não, coloque isso na sua cabeça. Conor McGregor não é mais top 5, nem top 10, talvez até nem top 15 do UFC. Quando ele voltar em julho de 2026 na Casa Branca, vai completar 5 anos. 5 anos que ele não luta. 5! Quer ter uma comparação do que 5 anos parado faz com o lutador? Pega o caso do Nick Diaz. Na verdade, o caso do Nick Diaz foi um pouco mais, foi 6 anos, mas ainda assim, o parâmetro é parecido. Pega a luta do Nick Diaz contra o Anderson Silva em janeiro de 2015 e pega a luta do Nick Diaz contra o Robbie Lawler em setembro de 2021. Vê aí se 5 anos, 6 anos de inatividade fazem alguma diferença para um lutador. Então não, Conor não vai voltar a ser campeão, não vai voltar a brigar nas cabeças, vai voltar só para cumprir contrato e só porque esse evento vai ser na Casa Branca. De qualquer forma, é legal ver o Conor McGregor lutando de novo. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.